socorrer-me, vem estar comigo, Senhor, vem e manifesta o teu poder, aquela demonstração de espírito e poder, que na verdade é o testemunho do teu Espírito Santo, da palavra pregada com fidelidade nos corações. Faz isto, Senhor, e que a glória seja do teu Filho, nosso Salvador bendito, Senhor Jesus Cristo. Ele seja glorificado, Ele seja exaltado, Senhor da nossa vida, o amado da nossa alma. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Antes de prosseguir, eu gostaria de tirar qualquer dúvida com relação ao que falamos ontem. Algumas pessoas me procuraram depois, meio inquietas, quando eu mencionei que a revelação no período do Éden, além de teofânica, verbal, era simbólica por causa da árvore, ou das árvores da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Isso é simbólica porque o senhor acha que aquilo tudo é simbólico? Não, de jeito nenhum. Eu creio na literalidade da palavra de Deus. Eram árvores mesmo, que estavam lá, mas elas simbolizavam uma mensagem, aquilo que Deus queria dizer aos nossos primeiros pais. Elas tinham referências espirituais. É nesse sentido que eu estou falando simbólica, e não de que não existiu árvore de fato e que era só símbolo, nada disso. As árvores existiram, mas em termos de revelação, elas eram simbólicas, elas simbolizavam alguma coisa para os nossos primeiros pais. Então, nesse sentido, por favor, ninguém entenda de forma errada. Muito bem. Só lembrando, mostramos que pela história da revelação, tudo apontava para um clímax, que era a manifestação em carne do próprio Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a revelação de Deus por excelência, como Logos, luz, que alumia, que revela tudo que Deus é. Ele é a teofania por excelência, porque é o Deus encarnado. Assim, Ele é a exata expressão do ser de Deus, de modo límpido, claro, eficaz, completo. Quem conhece o Senhor Jesus, conhece a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. Assim, nós não podemos esperar nenhuma outra revelação de Deus mais eficaz, ou que venha completar alguma coisa do conhecimento de Deus e de sua vontade, depois de Cristo. Vemos que o Senhor Jesus está identificado com a revelação escrita. Ele é o testemunho de Deus. Ele diz com relação às Escrituras: as minhas palavras são espírito e vida. Aprendemos que era Ele mesmo quem, pelo seu Espírito, concedeu a revelação aos pais, aos patriarcas, aos profetas, pelo seu Espírito, segundo 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 em diante. O Espírito de Cristo que estava com eles e os
inspirava. E agora ele se manifesta, traz o ensino completo de todas as coisas, ensina aos apóstolos, aos seus discípulos, aos apóstolos, durante aqueles três anos. Depois de ressuscitado, durante 40 dias, ele dá mandamentos, diz a palavra de Deus, aos seus apóstolos, e os instrui, e traz o seu ensino, a sua revelação a eles, e diz que o Espírito Santo haveria de então, depois na sua ascensão, de fazê-los lembrar de todas as coisas. E assim, os apóstolos que registraram o ensino do Senhor Jesus Cristo e a revelação que ele trouxe, de forma absolutamente fiel, por obra do Espírito Santo na vida deles, concluíram o cânon do Novo Testamento, que é a revelação de Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia é chamada de Palavra de Cristo. Se nós abrirmos lá em Colossenses, é importante que você tenha este texto, capítulo 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, as Escrituras são chamadas de Palavra de Cristo, porque Ele trouxe a revelação. As Escrituras testificam dele, desde o Antigo Testamento. Jesus é o tema central, e é a Palavra de Cristo. Isso é importante termos em nossa mente. Muito bem, hoje nós vamos tratar aqui da questão exegética da proposta da cessação dos dons extraordinários de revelação com relação à suficiência das Escrituras. Eu sei que este é um assunto delicado. Alguém disse: o senhor está cutucando com vara curta, onça, mexendo em, como é que fala, colmeia de abelha, enxame de abelha. Eu sei. Eu, sinceramente, se fosse uma questão humana, carnal, eu não iria me meter nisso de forma nenhuma. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor Deus, com a verdade. E eu creio que exatamente porque eu passei por essas experiências, e vivi por muito tempo envolvido neste movimento da renovação carismática, e tive inclusive experiências pessoais, tenho obrigação, pelo fato de ter também agora recebido do Senhor esta bênção, de ter os meus olhos abertos para a verdade desta doutrina da suficiência das Escrituras. Eu tenho obrigação de não me furtar, de tratar desse assunto com os irmãos. Então, é com temor e tremor que eu faço isso. Eu não estou aqui para puxar tapete de ninguém, nem de
jogar água fria para apagar com o fervor ou com o fogo de quem quer que seja, em absoluto. Mas eu quero, com a Bíblia aberta, com a palavra de Deus aberta, com as Escrituras, tratar deste assunto. Porque, meus queridos, nós não podemos colocar a experiência à frente das Escrituras. Não são as experiências nossa única regra de fé e prática, mas as Escrituras. Eu também tive experiências, eu sei que é duro abrir mão delas, porque elas estão ligadas fortemente às nossas emoções. Mas, se eu leio nas Escrituras outra coisa, eu tenho que abrir mão das experiências. E deixe-me dizer uma coisa de alerta. Cuidado com esta proposta que hoje está muito em voga, de deixar as Escrituras de lado e falar das experiências e de milagres ou coisas extraordinárias que possam acontecer. Não fique impressionado se elas acontecerem, porque acontecem. Nem por isso são de fato de Deus, confiáveis. Antes de eu entrar no assunto, eu estou sentindo que devo ler esse texto antes, então vou ler. Eu queria que você abrisse aí a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 13. Já que estamos tratando de experiência, milagre, coisas que acontecem, mas veja a advertência aqui da palavra de Deus. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Quer dizer, outra doutrina. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então Deus prova o seu povo, permitindo que milagres aconteçam, experiências, mas cuja doutrina não é de acordo com a palavra de Deus. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, a Ele servireis, a Ele vos achegareis. Então veja que a prova que Deus faz é se o amamos e guardamos os seus mandamentos. E a prova que Ele faz é permitir que milagres possam acontecer por falsos profetas. Então você tem que estar com o olho aberto, não é assim não. Eu vi, mas eu vi. Você vai ver mesmo. Cuidado, a Bíblia fala que o anticristo vai aparecer fazendo sinais, prodígios. E às vezes fico pensando que o terreno está sendo preparado para isso. Porque até as igrejas evangélicas estão ouriçadas com os sinais, estas coisas, prodígios. Por outro lado, meus irmãos, eu
sei que Deus opera milagres. Eu vou repetir isso, porque é incrível. Depois da palestra, ainda vejo gente dizer, mas o senhor crê, né? Creio. Creio. Nós já temos experiência na nossa igreja, de oração da igreja para pessoas com câncer, serem curadas, completamente curadas. Milagres, situações, e Deus ouve a oração do seu povo, Deus ouve a oração dos seus servos. Muito vale a oração do justo por sua eficácia. Deus é Deus, continua sendo Deus, Deus dos impossíveis, Deus dos milagres, eu creio. Mas, dentro do que estamos estudando com relação aos dons de revelação, estamos mostrando que a operação de milagres, ou o ofício do operador de milagres, não existe mais. Porque está ligado à revelação. Então, se alguém disser, eu tenho dom de milagres, venham, porque vão ser curados e tal, reivindicando para si o dom de operar milagres, não creia, isso não é bíblico. Porque Deus concedeu estas prerrogativas, que são chamadas de credenciais, a todos aqueles que foram instrumentos de Deus para que a revelação fosse dada. Era preciso que eles tivessem isso e fossem recebidos com admiração, respeito e tivessem o testemunho da autoridade apostólica sobre eles. Então, hoje, pessoas reivindicando esse tipo de dom, não vá atrás. Mas continue crendo em milagres, porque Deus opera milagres. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus e vamos tratar desta questão na primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 12, a partir do verso 27, aí vou entrar no capítulo 13, vamos ler todo o capítulo 13. 1 Coríntios 12, vamos começar com o verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Muito bem. Eu sei que grande parte e muitos dos exegetas, estudiosos, teólogos, até reformados, não aceitam este texto para provar que os dons extraordinários de revelação cessaram. E a questão está focada neste verso que diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E o que eles dizem aqui, este perfeito, é Cristo na sua vinda. E então, o conhecimento, claro, será total quando estivermos no céu, vendo face a face o Senhor. Mas há outros homens de Deus reformados, de inteira confiança, que pensam diferente. Que este perfeito trata-se do conhecimento perfeito. E você vai perceber, pelo contexto, que é exatamente isto. Se não, vejamos. Nós temos ouvido uma exposição do nosso irmão a respeito de Coríntios, tão preciosa. E nós podemos então destacar algumas coisas no contexto da carta. Isso é importante. Esta é uma regra elementar de hermenêutica para a gente compreender o significado de um texto, ver o seu contexto. Se você abrir a carta, eu quero convidar você a abrir comigo a carta de Corinto, primeira epístola. Eu vou ler aqui algumas coisas e ressaltar e ver, especialmente nos primeiros 4 capítulos, que a preocupação do apóstolo Paulo é com relação ao conhecimento, à sabedoria. Ele ouviu notícias que o preocuparam, e então ele escreve esta primeira carta. Eu vou pinçar alguns versos aqui para que você perceba como existe esta preocupação no apóstolo. No capítulo 1, ele dá a saudação, e na ação de graças, do verso 4 em diante, lemos assim: sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como
o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, no verso 6, ele fala do testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Quer dizer, o testemunho de Cristo é o Espírito Santo confirmando a verdade e o conhecimento a respeito de Deus. Essa revelação do nosso Senhor Jesus Cristo tem a ver com a revelação dele, confirmando este conhecimento, esta revelação que está ligado ao conhecimento, que é confirmado por meio do Espírito Santo, como nós vimos ontem, o irmão, esqueceu meu nome, do palestrante ontem. Não é Marcelino, desculpe, o nome do outro preletor. Howin, perdoe-me. Ele falando daquela demonstração de Espírito e poder, que é o testemunho do Espírito Santo, da palavra no coração. É o testemunho de Jesus Cristo. Ele continua dizendo o seguinte: a verdadeira sabedoria, o conhecimento que é a sabedoria, está em Cristo Jesus e está na sua cruz. Veja o verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, quer dizer, a palavra, a loucura da pregação da cruz, do evangelho, da palavra de Deus. É aí que está o conhecimento, é aí que está a sabedoria. Porquanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí ele certamente, na mente do apóstolo Paulo, está a preocupação com aquela disputa que havia entre os coríntios, com relação a quem tem o dom mais importante e tal, quem, portanto, detém mais sabedoria ou conhecimento do que o outro. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, versículo 26, que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na sua presença. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, conhecimento de Deus, sabedoria, conhecimento espiritual, está em Cristo, está em Cristo. É na revelação de Cristo que se obtém o conhecimento e a sabedoria. Não é de cada um, ou conhecimento do mundo, isso
não vale nada, não tem valor nenhum, em termos espirituais, evidentemente. Paulo fala que a sua pregação não foi em ostentação de linguagem, sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja, vamos ler um pedaço do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Capítulo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo ia ser crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. E a minha palavra, a minha pregação, não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Muita gente pensa que essa demonstração de espírito e poder diz respeito a milagres, a coisas extraordinárias. Paulo pregou e também acompanhou a sua mensagem, milagres extraordinários. Mas nós estamos vendo, ouvimos ontem, e eu estou de acordo, essa demonstração de Espírito e poder é um testemunho do Espírito Santo, da palavra, no coração daqueles que ouvem a palavra. E você deve crer nisso. Enquanto você está pregando, creia que está acontecendo a demonstração de Espírito e poder no coração dos que ouvem. Se você prega com fidelidade a palavra, tenha certeza disso. O Espírito Santo está realizando a demonstração de Espírito e poder no coração dos pecadores. De outra sorte, a palavra de nada lhes adiantaria. Então, essa demonstração é o testemunho do Espírito da palavra. Aí vem a verdadeira sabedoria, que é do Espírito Santo. Essa sabedoria que é de Deus. Eu vou ler até o verso 7. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja que ele está falando desta sabedoria que estava oculta, mas que Deus na eternidade preordenou. É a revelação do Evangelho, a sabedoria de Deus, que o Senhor, Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então veja que ele está falando do conhecimento de Deus, que agora é revelado em Cristo Jesus. Um conhecimento que o mundo não tem e que é dado, né, pela graça de Deus a nós. Verso 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. No capítulo 3, ele fala que a carnalidade impede a instrução. Eles poderiam ter crescido muito mais, mas por causa da carnalidade, eles não foram instruídos, não tiveram a comida sólida. O apóstolo não pôde conceder a eles, senão só leite, por causa da carnalidade. Paulo fala da responsabilidade dos que ministram, na segunda parte deste capítulo 3, e na última parte, ele fala da sabedoria humana que é sem valor, e a verdadeira está em Cristo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar
sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha o sábio na própria estultícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, ele está dizendo que a verdadeira sabedoria está em Cristo, e isso é nosso. Muito bem. Capítulos 5, 6, capítulo 7, ele está tratando de assuntos que são peculiares aos problemas da igreja, como se ele deixasse de lado esta questão do conhecimento, da sabedoria, que estava sendo mal compreendido entre os coríntios. Capítulo 8, comida sacrificada a ídolos. 9, ele trata da reivindicação do seu apostolado. Ele, no capítulo 10, continua agora tratando histórias da história de Israel, trazendo exemplos e como o cristão deve fugir da idolatria. Capítulo 11, ele então agora volta para questões que são espirituais com relação à vida da igreja. Questão do véu, uma questão difícil, mas que mostra do lugar da mulher no culto. Depois, na segunda parte, a Santa Ceia. E no capítulo 12, ele agora retoma a questão do conhecimento, da sabedoria, tratando dos dons, mas especialmente é interesse do apóstolo ensinar sobre o problema da revelação. Os dons foram dados à igreja, os dons de revelação, nós poderíamos chamar dons de revelação, dons de línguas, de profecias, dom da palavra do conhecimento, ou no caso de ciência. Então, veja bem, o apóstolo Paulo tem interesse especificamente em tratar desta questão, que estava trazendo problema, disputas, divisões entre os irmãos da igreja de Corinto. Ele vai agora tratar deste assunto. Fala dos dons como importantes e necessários. Nós não podemos negar os dons inerentes ao corpo de Cristo e que são necessários para a edificação do corpo. O nosso problema, e o problema específico de Corinto, tinha a ver com os dons de revelação. Ele fala da importância dos dons, inclusive da necessidade desses dons de revelação na igreja, naquele período e naquele momento em que não existia o Novo Testamento. Havia o Velho Testamento e alguns fragmentos já, cartas que estavam circulando, mas a igreja não tinha o Novo Testamento nas mãos. Ela tinha que contar com a instrução direta dos apóstolos, daqueles que os apóstolos comissionavam para instruir, e por isso eles recebiam também dons específicos dados pelos apóstolos,
e os dons de revelação, línguas e profecias que estavam no mesmo patamar. Se as línguas fossem interpretadas, elas tinham o mesmo valor das profecias, para edificar a igreja. Era a palavra do Senhor, direta, absolutamente confiável. Meus irmãos, não tem esse negócio como agora está surgindo, e é uma proposta de um teólogo moderno chamado Gruden, que existe 2 níveis de profecias. Tem o nível 1 de profecias, que é o nível dos apóstolos. Esse nível é inquestionável. Eles falavam e ninguém tinha que questionar nada. Mas existia um segundo nível de profetas, que era os profetas da igreja. Esses daí, não, esses podiam falhar. E no livro dele, eu quero advertir logo, na sistemática de Gruden, ele diz que Ágabo errou, falhou na profecia dele. Não se cumpriu literalmente a profecia de Ágabo. E, meus irmãos, isso é uma miséria. Eu digo, é um perigo. Porque se Ágabo que diz, assim diz o Espírito Santo, dá a profecia dele, mas falhou, então há erro nas Escrituras, é uma abertura para admitirmos falha nas Escrituras, em absoluto. Meus irmãos, não há 2 níveis de profecia. Profecia é uma coisa só, desde o Velho Testamento. A profecia do Novo Testamento foi predita pelo profeta Joel. E ele fala que com o derramamento do Espírito Santo haveria esta atividade de profetizar. E ele não está aqui sugerindo nenhuma diferença do que ele entendia por profetizar, e sempre se entendeu no Velho Testamento. Então, os apóstolos e profetas profetizavam e traziam a palavra de Deus, direta da parte de Deus, sem confusão. Porque se algum deles profetizasse alguma coisa que não se cumprisse, teria que ser apedrejado. Então não tem esse negócio de segundo nível de profecia. Profecia, línguas, revelações, dom de revelação, palavra do conhecimento, de sabedoria, eram dons revelacionais. Era uma manifestação extraordinária do Espírito Santo de Deus para assistir a igreja naquele período e naquele momento em que não havia o cânon completo, não havia as Escrituras. Imagine uma igreja que agora tem uma nova dispensação. É bom pensar nisso e lembrar disso. Com o advento do Senhor Jesus Cristo, houve então uma nova aliança. Na verdade é a mesma, é uma nova administração da aliança, da graça, em Cristo Jesus. Mas todo culto cerimonial mudou, acabou. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, não é mais nesse monte, nem em Jerusalém. Quando ele disse nem em Jerusalém, quer dizer, o culto do Antigo Testamento cerimonial acabou. Agora a adoração em espírito e em verdade, sem um lugar determinado e com novas regras. O culto do Novo Testamento é
absolutamente simples e está no Novo Testamento. É bom lembrar disso. É uma coisa que eu vou ter que falar ainda na minha última palestra. Mas eu posso adiantar alguma coisa a você, que o culto do Novo Testamento, conforme está ordenado nas Escrituras, só tem 5 elementos: oração, leitura pública das Escrituras, Velho e Novo Testamentos, adoração, pregação expositiva das Escrituras e ministração dos sacramentos, Santa Ceia e batismo. Só. Quem acrescentar alguma coisa, está acrescentando por conta própria. Ou quem diminuir alguma coisa. Então, o Senhor Jesus deu novos mandamentos. O culto é completamente diferente. Mudou completamente. Tudo mudou. E agora, se não há apóstolo para ensinar, como é que a igreja iria resolver seus problemas? Então, estes dons de revelação foram dados à igreja para assisti-la neste momento. E o apóstolo diz: isso tem que ser feito agora, com amor. E lembrando o seguinte: vocês estão brigando por uma coisa transitória, vocês estão brigando por alguma coisa que o que traz é um conhecimento parcial. Ele diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse em parte, ekimeros, no grego, fala de um conhecimento parcial, que precisa ser completado. O que era motivo de tanto litígio, de tanta briga, de tanta confusão, que motivou o apóstolo a escrever essa carta, com relação ao conhecimento de Deus. Ele diz: não está em vocês o conhecimento de Deus, não é em pessoas, não é em homens, mas é de Deus o conhecimento, porque ele está oculto em Cristo. O conhecimento é Cristo. O que vocês estão tendo agora é um conhecimento parcial a respeito das coisas de Deus. Quando, porém, vier o que é perfeito, esta é uma palavra no grego tuteleion, que é uma palavra neutra, está no neutro. Não pode ser uma pessoa. Eles querem insistir que seja Cristo. Mas é algo, é alguma coisa. E se ele está tratando de conhecimento e dizendo que agora em parte conhecemos, em parte profetizamos, quer dizer, o conhecimento agora é parcial, quando porém vier o que é perfeito, o conhecimento completo. Aliás, esta palavra, o teleion, é amadurecimento. Ela é usada na Bíblia em outras passagens, aliás, todas as passagens, você pode fazer essa pesquisa, todas as passagens onde aparece essa palavra, tuteleion, ela não tem nem de longe o significado escatológico, de fim, de volta de Cristo, parousia, não. Tuteleion é amadurecimento, é complementar,
amadurecer, completar. É isso que é tuteleion. Então é um conhecimento completado. Vamos dizer assim. Então o que é em parte o conhecimento parcial será aniquilado. E veja como ele corrobora a argumentação dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Ora, já vamos imaginar que ele está falando do céu. Quando então nós chegarmos no céu, o conhecimento que nós temos hoje, que é parcial, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quer dizer, todo o tempo que eu vivi aqui na terra, vivi como menino. Quando cheguei no céu, aí eu fui homem e desisti das coisas de menino. Não pode ser o céu, não pode ser parousia, não pode. Ele está falando de um amadurecimento do conhecimento que eleva a igreja de um estado de meninice, de infantilidade no conhecimento, para um amadurecimento, para ser homem no conhecimento e viver a vida cristã como homem no conhecimento e não como menino. E ele ainda diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Talvez esse seja o verso que é mais difícil com relação à argumentação que estamos fazendo. Por causa desta expressão, veremos face a face. Geralmente se toma esta expressão como uma expressão que diz respeito a Deus, a estar na presença de Deus, vê-lo face a face. Prosoponto, prosopon, em grego. Mas veja, vamos pensar de outra maneira. Se nós estamos falando de um conhecimento perfeito, então nós podemos entender que o conhecimento parcial pelos dons carismáticos de revelação era o mesmo que olhar para um espelho. Os coríntios eram exímios fabricantes de espelhos. Espelho, você imagina, naquela época, era de bronze polido, as pessoas podiam ver meio embaçado, não como de fato se poderia ver e se conhecer. E como eu posso afirmar, eu já disse isso ontem, mesmo com o espelho, quando você olha, não é a sua exata imagem que você vê. Estou perdido, 5 minutos. Não é. No entanto, o apóstolo está dizendo que quando o conhecimento perfeito chegar, a revelação do Senhor Jesus Cristo completa, diante dele, confrontado com este conhecimento, você será devassado, de tal maneira que não vai haver qualquer sombra de dúvidas sobre quem você é. Diante da palavra de Deus, meus irmãos, todos estamos nus. Não há o que esconder diante da palavra de Deus. Ela é o espelho perfeito de Deus, em que você se vê como você é e como você é conhecido. Eu acho que eu falei isso ontem, não sei. Você nunca se conhece a si mesmo olhando no espelho. Mas o seu amigo, o seu irmão, sua esposa, seu esposo, olha e vê você como você é.
Só você não se conhece como realmente é. As pessoas ao seu redor veem você como você realmente é. Mas o conhecimento perfeito, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, nos mostra como realmente somos. É diante dela que você conhece como também é conhecido. Não há o que esconder. Então, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desse amor é o amor. Ele está falando destes dons maiores e que permanecem e que estão na igreja e continuam através da história da igreja. Não pode ser no céu, porque no céu não vai precisar de fé. Não é mais fé, nós estamos vendo o Senhor. Ele está falando daqui mesmo. Meus irmãos, então, você percebe que pelo contexto, o apóstolo está fazendo uma exortação à igreja de Corinto com relação à transitoriedade destes dons de revelação. E está de acordo com o que falamos ontem, quando citamos Hebreus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, e de várias maneiras, visões, sonhos, revelação, teofanias. Hoje, nos falou pelo Filho. De modo que, se você quer ouvir a revelação de Deus, a palavra de Deus, é em Cristo, é pelo Filho, é pela palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, as Escrituras. Então não tenha dúvida quanto a isso. E eu quero dizer o seguinte: veja, por que os dons de revelação cessaram a partir do segundo século? Há um esforço tremendo por parte de alguns em encontrar aqui e ali alguém que mencionou uma visão, ou línguas, ou não sei o quê, mas são pensados. A verdade é que até 1800, eu não sei precisar quantos, não houve manifestação alguma destes dons. Nesse livrinho pobre que escrevi sobre isso, fala do histórico. Eu vou dizer que aqui tem tudo precisado. É interessante notar que esses dons extraordinários chamados de revelação não eram aceitos e nem praticados na igreja até 1830. Desde o segundo século, com a morte do último apóstolo João, foram 1.600 anos de militância da Igreja de Jesus Cristo no mundo, onde nunca esses dons foram aceitos ou exercitados. Por quê? Eles dizem, mas é porque não havia fé, é porque não havia fé. Olha, eu vou dizer, se você dizer não há fé hoje, eu acredito, mas os grandes avivamentos, porque, se você pensar no grande avivamento do século XVIII, que despertamento extraordinário do poder do Espírito Santo. Leia sobre Jonathan Edwards, coisas extraordinárias aconteceram, mas nada com relação à nova revelação. Coisas extraordinárias. Jonathan Edwards voltou um tempo estava viajando, quando chegou, a mulher dele contou, olha, coisa extraordinária, nós estávamos orando, eu estava na sala orando, de repente fui levada, trasladada para a cozinha. E aí Jonathan Edwards disse, tá bom, vamos ver então
o que é que estas coisas têm a ver com o propósito de Deus. Aliás, é um livrinho bom para você ler, e é a Genuína Experiência Espiritual de Jonathan Edwards. É uma coisa tremenda. Deus faz coisas extraordinárias, mas vamos examinar e ver o que isto implica para a glória de Deus, e qual a utilidade para a glória de Deus ou não. Eu me lembro quando houve o problema do dente de ouro. Então, na minha igreja apareceu uma irmã, eu tenho dente de ouro, e falando para todo mundo que tinha dente de ouro. E eu então peguei esse livrinho e fiz um estudo desse livrinho. E essa mulher que ficava abrindo a boca para todo mundo, mostrando o dente de ouro, não abriu mais. Falei assim, tudo bem, tem dente de ouro, Deus fez isso, então, tá bom, então agora tem que ser, sua vida tem que ser santa, sua língua tem que ser santa. Então, Jonathan Edwards diz isso, de modo que os avivamentos tiveram coisas extraordinárias. Eu creio, eu estou orando por um avivamento. Eu desejo, eu estou orando, eu creio. E quer saber de uma coisa? Já começou. Eu, quando olho para Fiel, me animo, é Deus agindo. Porque este é um movimento que, se não tem ninguém voando, ou sendo arrebatado, mas é um movimento que leva mais as pessoas à Bíblia. Eu não conheço, além do simpósio dos puritanos, outro encontro que leva o cabra à Bíblia, a estudar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. Isso é avivamento. E que Deus pode fazer outras coisas a partir daqui, creio, mas não em novas revelações. Algumas pessoas, eu sei, já esgotou meu tempo, mas eu quero dizer o seguinte, algumas pessoas perguntam para mim, se não é de Deus estas línguas que estamos vendo hoje, então é do quê? É o quê? É uma pergunta difícil, mas eu quero dizer o seguinte. Primeiro, as línguas que nós temos ouvido hoje são estáticas, e elas não correspondem, a bem da verdade, com as do Novo Testamento. As línguas do Novo Testamento eram humanas. Quando diz língua de anjos, uma expressão hiperbólica do apóstolo, não quer dizer que as línguas que eram faladas eram de anjos. Não pode ser, porque o apóstolo Paulo, explicando sobre as línguas, diz, e cita Isaías dizendo, falarei a este povo por línguas de outros povos. Como é que ele diz que é língua de outros povos, e depois vai dizer que é língua dos anjos? Ou que é uma língua espiritual? Não, é língua de outros povos. Isso era um juízo de Deus contra os judeus, que estava se cumprindo e era um sinal para os incrédulos. Paulo diz isso. De modo que as línguas de hoje, estáticas, elas são fruto de emoções. Irmãos, eu também falei. Agora eu digo para você, eu sinceramente não vejo nenhum pecado se você está orando sozinho e é tão elevado emocionalmente que vem a emitir alguns sons ininteligíveis. Quem faz para o Senhor faz. Mas quando você diz, assim diz o Senhor, você pecou contra a palavra de Deus e contra a suficiência das Escrituras. Porque não existem novas revelações. Eu sei que a boa vontade das pessoas,
A maioria dessas profecias são da pessoas de boa vontade, querendo ajudar. E então, é como se fosse um sermãozinho, só que diz, assim diz o Senhor. E não deve, não pode fazer isso. Profecia hoje é pregação da palavra de Deus, é exposição das Escrituras. Eu creio que um ministro de Deus, pregando com fidelidade das Escrituras, é Deus falando. É Deus. Nós somos ensinados por Deus por instrumentalidade profética dos ministros de Deus, que pregam com fidelidade e expõem com fidelidade a palavra de Deus. É Cristo mesmo falando, pregando, eu creio nisso. Mas, meus irmãos, novas revelações, eu creio, pelas Escrituras, elas não existem. Você terá que explicar por que estes dons cessaram na prática da igreja durante tantos anos e vieram acontecer na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, e a partir do século XIX, é que essas coisas aconteceram e se espalharam, e têm sido experiências hoje na vida das pessoas. Mas elas não podem ser a regra para a sua vida e prática. As Escrituras, ao testemunho, se eles não falarem, é a palavra de Deus, meus irmãos, é o testemunho de Jesus Cristo. Eu espero que Deus possa, pelo Espírito Santo, comunicar isso ao coração. Ainda que você tenha uma reação contrária agora, eu também tive. Lutei angustiosamente até que Deus me fez chegar ao porto seguro da doutrina da suficiência das Escrituras. Ah, que descanso, que bênção. Hoje, meu deleite é a palavra de Deus. Eu amo o testemunho do Senhor Jesus Cristo.